Maravilhoso Deus, Pai querido, estamos aqui com a Tua igreja, em Ayrton Senna. Também, Senhor, nós vamos hoje falar a Tua palavra, pregar a Tua mensagem. Abra a minha mente, abra o coração, abra também a mente e o coração dos irmãos, para que a gente possa compreender de maneira especial o Apocalipse capítulo 12. Para que a gente possa entender que a gente faz parte do remanescente, que o resto da mulher, que é o povo dos últimos dias, precisa estar firme, porque o inimigo vai pelejar, vai tentar destruir o restante da descendência da igreja ou da mulher. Então, abra nossa mente, abra o nosso coração. Mais uma vez, abençoe ricamente essa igreja e o distrito de São Silvano também, em nome de Jesus, amém. Abram aí Apocalipse capítulo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 12, a gente vai ler alguns versos. Na verdade, queridos, eu quero, se possível, a gente vai ler os versos e vai explicando. Porque Apocalipse, capítulo 12, ele é muito importante. Normalmente, como igreja adventista, a gente usa muito esse capítulo, principalmente a parte final, o verso 17, para dizer que aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nessa parte, para chegar a essa parte, houve um contexto. E a gente precisa entender esse contexto. E normalmente, gostamos de estudar profecias, Eu, os irmãos, vocês sempre estudam, a gente sempre busca na internet agora, principalmente agora com esse período de pandemia, a gente tem alguns pastores, pessoas especiais também que fazem sobre profecias, Michelson Borges, alguns assistem Leandro Quadros e outros, pastor Luiz Gonçalves. Então, essas pessoas e outros mais que os irmãos assistem e veem pela pastor Rodrigo Silva. Então, essas pessoas têm falado principalmente do livro do Apocalipse. Queridos, uma coisa é verdade. A gente sempre, desde pequenininho, fui nascido e criado na igreja, a gente sempre tem ouvido falar que um dia Jesus vai voltar. Eu sempre ouvia, primeiro, que haveria perseguição, que haveria decretos dominicais, decretos que a gente teria que fugir para as montanhas, que haveria fome, haveria secas em vários lugares. Você já ouviu isso também? Então eu sempre ouvi desde pequenininho, menor do que o meu filho, hoje, nas igrejas, nas classes lá de primários, juvenis, hall eu não me lembro muita coisa, quase nada, na verdade. Mas por que eu quero dizer? Porque parece que agora está acontecendo aquilo que a gente tem ouvido, ou que eu ouvia e muitos ouviam desde pequeno. Fomes, isso aí é comum, mas secas. O nosso país tem muita região de água, tem rio, mesmo esse rio poluído, você consegue purificar o rio e beber essa água. A gente bebe a água de rios que foram contaminados e foram purificados. Agora a gente percebe que mesmo em lugares onde tem muita água, está acontecendo o quê? Secas. O nosso estado mesmo, há uns 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, 3 anos, teve uma seca. Nessa época eu era pastor na cidade de Ecoporanga, e eu me lembro de algumas pessoas falar: pastor, preciso orar, porque senão a gente vai perder a nossa criação. Acho que em 2013 teve uma chuva forte, ou final de 13 teve uma chuva forte, e aí em 2014 secou, Parece que a chuva toda caiu em 2013, final do ano. Eu não consegui fazer algumas igrejas na Ecoporanga, foi tão ruim que eu queria ir na igreja, falei: pastor, não, nem vem. Mas eu vou, pastor, não dá, era estrada de chão, não dá. Eu tive que fazer as ceias de fim de ano na volta das férias, porque não dava. E depois, no outro ano, já não caía água. E sabe, queridos, agora a gente está com isso aqui, máscaras. Os irmãos, a gente, gel, a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode... Percebe que algumas coisas... Uma outra coisa, a gente sempre dizia que as igrejas seriam fechadas. Você já ouviu isso? As igrejas foram até fechadas.
mas ninguém disse para a gente que elas seriam abertas novamente. E foram abertas novamente. Se as igrejas tivessem sido fechadas ano passado e na segunda semana Jesus tivesse voltado, ele ia levar muita gente. Como ele não voltou na segunda semana, muito desse povo que estava desesperado, cadê hoje? Como é que está espiritualmente esse povo que na semana, acho que foi na metade de março, em que a associação reuniu ali com os pastores e tal, os eventos estavam crescendo, a gente reuniu e, olha, tem que avisar para as igrejas que precisa fechar. Tem que avisar para as igrejas que precisa fechar. Está acontecendo, não sei o que, tem que fechar. As grandes cidades já estão fechando, e aí foi quando a associação reuniu os pastores, a gente foi falando e fechou. E eu me lembro que muitos irmãos falavam, meu Deus, eu queria tanto ir na igreja, agora eu não posso. Será que a gente vai voltar para a igreja? Vocês ouviram isso? Eu ouvi muitos dizeres, eu tenho saudade da igreja. Será que esses que botaram que tem saudade da igreja estão hoje na igreja? Estão firmes no Senhor? As pessoas hoje alegam que porque não pode ficar aglomerado, tem que usar isso, não vem à igreja, porque tem também, tem cultos online. Não precisa vir à igreja, eu assisto em casa. Mas está no banco, está na lotérica, não para jogar, mas para receber o seu auxílio. Está no supermercado, está na padaria, está na farmácia. As coisas de Deus podem se fazer online, mas as coisas do mundo muitas vezes não se faz online. Aí eu faço a pergunta, estamos nós prontos? A gente gosta de dizer, não, porque nós guardamos e temos o testemunho de Jesus, mas a mensagem não é só essa. O que acontece antes? E o capítulo 12 é o capítulo chave, queridos, porque é o momento em que acaba. Você vê lá os 7 selos, as primeiras 7 igrejas, os 7 selos, as trombetas, e termina as trombetas falando de um juízo. No capítulo 11, você vê as 2 testemunhas ali, está lá no meu canal. E agora, quando começa o Apocalipse capítulo 12, é porque os eventos vão passar do céu para vir para a terra. Os outros eventos tinham as coisas do céu também, mas era como se João estivesse lá no céu, ele foi arrebatado e ele teve a visão das coisas do céu. Agora, a linguagem parece dizer que veio para a terra. O texto começa dizendo o seguinte, olha só, verso 1, vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Um grande sinal no céu. Então, no céu existia uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Queridos, obviamente, essa mulher em profecia, representa a noiva de Cristo, a mulher de Deus. Obviamente, quando fala da mulher, aqui vai falar da mulher pura, que é a noiva de Deus, que é a igreja de Deus. Em Apocalipse 17, fala de uma outra mulher, que é uma prostituta, e tem a ver com uma religião que se prostituiu. Por quê? Porque toda prostituta foi alguém que foi virgem, mas se prostituiu. Entendem o que eu quero dizer? Então aqui nesse contexto ele vê uma grande mulher, olha só, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então note que aqui a gente percebe o seguinte, João vê um sinal no céu, uma mulher. Essa mulher não representa Adão, não representa, é a mulher lá do Antigo Testamento, é a igreja de Deus do Antigo Testamento. Por mais que em alguns momentos o Senhor coloque, o próprio livro de Isaías, que a gente vai estudar ou está estudando, vai falar isso, o Senhor coloca como parábola, olha, eu te tratei com isso, eu cuidei de você e você me abandonou, eu sou seu esposo. Então, no Antigo Testamento tem essa linguagem de casamento de Deus com o seu povo, e o seu povo tratado como uma noiva ou como uma esposa do Senhor.
Só que essa igreja aqui, de maneira especial, está se referindo aos eventos depois, ou dos eventos próximos ao nascimento de Cristo, porque olha só, essa mulher estava grávida, João tem a visão de que ela estava grávida, e esse filho quem era? Simbolicamente, Jesus. E Jesus, queridos, não nasceu na época de Adão, não nasceu na época de Moisés, seria redundante dizer, mas ele nasceu na época dele, sabe? Como se fosse pelo menos uns 4.000 anos depois, ou há 2.000 anos atrás. Então João, ele está vendo este sinal da mulher desta perspectiva. Então é deste tempo para cá, do tempo em que a mulher estava grávida para cá, ela estava sofrendo e gerou o filho. A gente sabe que esse filho é Jesus, e com todo respeito, essa mulher aqui não é a Virgem Maria, não é. Ela representa o povo de Deus, entende? Então eu quero continuar aqui dizendo o seguinte: viu-se também um outro sinal no céu, um dragão grande vermelho, no céu, mas o diabo não foi expulso do céu? A gente vai ver isso aqui no decorrer do capítulo. Então nesse momento, João vê 2 sinais, a mulher, e também vê um outro sinal, um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e na sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-o para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Note o seguinte, queridos, João vê 2 sinais, uma mulher grávida e o dragão. A mulher estava sofrendo para dar à luz. Logo naquele momento de dar à luz, ele vê que o dragão vai até ela, porque não que ele queira destruí-la, mas ele quer engolir, ele quer destruir o filho que iria nascer, que é Jesus. A gente, quando olha para a história de Jesus, a gente vê que Herodes fez um decreto para matar as crianças, e em todos os momentos de Jesus aqui nessa terra, Satanás tentou fazer com que Jesus pecasse. O pecado de Jesus era diferente do nosso. Primeiro, porque Jesus é diferente da gente. Nós não somos iguais a Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos de ser salvos. Ele não. Jesus, a Bíblia apresenta como um segundo Adão. Se por um homem, Adão, entrou a morte para o mundo, por um homem também entrou a salvação. Então Jesus, ele não é igual a gente, ele é semelhante. Por que isso, pastor? Porque Jesus, ele é Deus e ele é homem. Nós não somos deuses, nós somos homem. Adão, homem. Jesus é mais que Adão, é Deus, mas também veio na carne humana. Por que ele veio na carne humana? Porque ele precisava restaurar aonde Adão caiu, e não aonde eu e você caímos. Às vezes a gente acha assim, não, porque Jesus precisava, Jesus não foi alcoólatra, então ele não sabe como é que é viver uma vida de um alcoólatra. Por quê? Porque ele não bebeu? Percebe? Jesus não foi adúltero, então ele não sabe como é que é a luta de uma pessoa que vive em adultério para largar o pecado e não consegue. Como não sabe? O pecado não é esses atos. O pecado, a essência do pecado é você se afastar de Deus e você ser o Senhor da sua vida. Adão foi o Senhor da vida dele quando ele, sabendo que não era para comer do fruto, viu que o fruto era agradável para dar entendimento. Olha só, como é que o fruto vai dar entendimento se o Senhor disse, no dia que comeres, certamente morrerá? Que entendimento é esse? Se vai morrer? Então ele tomou a decisão. E o pecado é isso. O pecado, você é tentado. Olha, faz isso ou não faz? Pastor, faz ou não faz? Aí você fica naquela luta. Você pode não fazer e vencer, mas você não virou santo.
Entenda, imaculado, sem pecado, porque eu já não peco mais. Você vive lutando para não cair. E a vida de um cristão é lutar para não cair, queridos. Não existe isso. Não existe. Deixa eu falar uma coisa para vocês ainda vão me conhecer melhor. São Silvanos, acho que vocês conhecem os irmãos de São Silvano. Pergunta lá os meus sermões. Não existe esse negócio de crente deitado, levantado, deitado, levantado, deitado, levantado. Quando o Senhor vier, eu vou para o céu. Não vai. Você vai para o lago de fogo e enxofre. Com Deus, não dá para brincar. Queridos, não dá. Não tem como brincar. Imagine, queridos. Eu falo algumas coisas duras até no meu canal. Eu falo às vezes para a Nígia assim: eu acho que esse povo, quando assiste eu pregando, deve sentir raiva de mim, porque ou passa a gostar de mim ou fica com raiva de mim. Porque ou a gente acorda e muda de vida, e eu não sou santo, imaculado, uma auréolazinha, as asinhas, só falta ser arrebatado. Eu não sou isso, mas eu tenho lutado, eu tenho lido para pregar, e eu choro, eu falo: Senhor, olha quanto conhecimento o Senhor tem me dado, para eu passar para os irmãos. Será que isso tem me ajudado a mudar de vida? Essa é a luta entre o bem e o mal, queridos. O Senhor quer dominar você, mas o domínio dele não é assim, entrando, ele te agarra e você vai com ele para onde. Não, é um domínio de: filho, vamos? Filho, não faça isso, filho. Filho, teu pai te ama, por que você está indo por este caminho? Satanás não, o domínio de Satanás é ele entrar e possuir a gente. Possessão. Note que Deus também, aliás, Deus tem muito mais poder do que Satanás para nos possuir, mas ele não nos possui desta maneira. Pelo contrário, quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, basta você ver os profetas, eles começam a falar no nome do Senhor, mas para falar em nome do Senhor, precisa viver no nome do Senhor, irmãos. Não tem. Isaías, não foi a lição da semana passada? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. O anjo purificou e veio a pergunta: quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Então nós somos essas pessoas. Nós somos a semente da mulher. Satanás tentou atacar o filho, não conseguiu. O filho cresceu, venceu, foi arrebatado. O texto diz que o Senhor o arrebatou. Não é isso que diz o texto? Olha só. Vê, verso 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Queridos, leia depois na sua casa, Salmo 2. Poxa, parece que o Senhor é duro, né? Vai reger com cetro de ferro. Essa expressão cetro de ferro significa que Ele manda. Parece que essa é uma expressão que a gente não usa muito para Deus. Você já viu um pai discutindo com um filho e o pai bate não bater no filho, bate na mesa ou diz assim: quem manda aqui sou eu? Nossa, que autoritário. Essa é uma expressão que a gente não aplica muito a Deus, porque a gente não diz que Deus é autoritário, e Deus não é autoritário. Quem é autoritário é Satanás. Mas agora, pelos eventos, desde o juízo investigativo, por isso as trombetas, a 7ª trombeta, quando fala no capítulo 15, verso 15, capítulo 11, verso 15, quando fala assim, que os reinos do mundo se tornou do seu Cristo e do Senhor, verso 16, os 24 anciãos se prostraram dizendo: graças te damos, verso 17, te damos, ó Deus, todo-poderoso, que eras e que hás de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Não foi isso que eu li aqui, Apocalipse 11, 16, 15, 16, 17? Esse texto no original está querendo me dizer o seguinte: agora é o Senhor que manda. Só que quando a gente olha para a terra, não parece que o Senhor que manda, parece que é o mal que manda.
Mas lá no céu, os 24 anciãos e os seres louvaram. Agora o Senhor passou a reinar. Essa expressão é literalmente essa, que para nós é muito pejorativa. Quem manda aqui sou eu. Porque se a gente aplica isso para Deus, parece assim como se Deus fosse autoritário. Mas entenda, queridos, Deus tem o controle da história do mundo nas suas mãos. Nada que acontece na minha vida e na sua vida, Deus não sabe. Deus sabe de tudo. Se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você pode resistir. Nem tudo que acontece em nós foi Deus que enviou. Deus não envia o mal, Deus envia só o bom e o bem. Mas o mal que acontece na minha vida e na sua é porque Satanás está pelejando. Mas se Deus permite que chega, é porque você consegue resistir. E eu também. Amém, queridos? Amém. Então, se você está passando por uma provação muito difícil, às vezes a gente olha para o irmão do lado e diz assim, se eu estivesse passando para aquilo ali, eu já teria abandonado a fé há muito tempo. Não precisa dizer isso, irmão. Deus já sabe. É por isso que você não está passando. Quem está passando é o outro. Sabe, parece que hoje os filhos de Deus, em vez de se fortalecer, os filhos de Deus ficam se comparando. Eu queria ter a fé de fulano de tal, porque olha, acontece isso, acontece aquilo, e o irmão está firme. Então, irmão, estuda a Bíblia. Porque ele está se preparando para o céu, e você? E eu? Então, note, a gente precisa entender uma coisa. O Senhor, o varão cresceu e vai reger com vara de ferro. Eu fui procurar no original essa vara de ferro. É literalmente o seguinte: ele vai apacentar todo mundo conforme ele quer. E esses que vão reclamar de vara de ferro não é a igreja. Sabe quem são? Os ímpios. Os ímpios gostam das coisas de Deus? Gostam? Para eles, Deus é um tirano. Ou não é? Porque não pode isso, porque não pode aquilo. Eu quero largar minha esposa, eu quero arranjar uma outra pessoa. Qual o problema, pastor? Eu quero ser feliz. Eu cansei eu quero novas aventuras. Aí as pessoas que têm um relacionamento heterossexual passam a ser, eu quero viver novas experiências. Que negócio é esse de prisão? Porque Deus é amor. Deus não é libertino. Nunca foi e nunca será. Deus não prega ódio. Hoje as pessoas que não aceitam quem está no comando, quem está no poder, é uma mensagem de ódio. É ódio de um lado, é ódio de outro. É ódio combatendo ódio. Irmãos, cada um tem as suas preferências, mas não use ódio. Quem fala de ódio, quem lança mensagem de ódio, é Satanás. E se alguém faz ódio com você, presta bem atenção no que eu quero te dizer. Se alguém te odeia e te faz o mal, você, como filho de Deus, precisa responder com ódio? Não. Se você responde com ódio, você está aceitando o que Satanás está colocando na sua vida. Não estou querendo justificar ninguém. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu vou dar a minha conta. Eu agora sou pastor de vocês. Eu preciso falar, exortar. Para isso Deus me chamou. Eu sinto que Deus me chamou para ser pregador, para ser pastor, para ir com os irmãos. Mas não é simplesmente, irmão, o senhor está errando, eu vou levar o nome para a igreja e vou cortar. Porque é fácil falar isso. O difícil é você ir na casa da pessoa e você ver o sofrimento dela e falar, filho, por que você está indo por esse caminho? Então, queridos, note, a minha mensagem aqui, ao mesmo tempo que ela é para todo mundo, ela não é para ninguém específico. Eu não tenho a intenção de ferir ninguém aqui. Até porque eu não conheço. Vou conhecer algumas coisas. Mas o pastor já deve ter falado alguma coisa, isso e aquilo, irmãos. Nunca se esqueça, existem 3 lados de uma verdade. O meu lado da verdade, o seu lado da verdade e a verdade que Deus conhece.
Antigamente a pessoa olhou torto, olhou esquerdo, levava para a comissão e disciplinava, há 20 anos atrás. Hoje você pergunta, filho, mas está aqui. Não, pastor, isso aí é uma fake news, isso foi uma montagem. Não, mas essa voz é sua. Não, isso aí mexeram no áudio. Eu acho que se o anjo Gabriel disser, Moisés, aconteceu isso, isso e isso, vão dizer que o anjo está delirando, porque... hoje, o povo aprendeu a mentir. O povo aprendeu a mentir, irmãos. E não estou falando do povo do mundo, estou falando do povo da igreja. Uma vez o povo foi lá em casa, pediu conselho para mim, para minha esposa, a gente deu um conselho, faz isso. Depois a gente descobriu que a pessoa foi lá na minha casa, mentiu, para eu dar uma resposta que atendesse a essa pessoa, porque ela disse, o pastor disse que era para fazer assim. E depois eu descobri que era mentira. Nossa, ela foi de novo. Mas pastor, eu falei, irmã, a senhora veio aqui mentir na minha casa. Eu não fui na sua casa, você veio na minha. Você pediu, você clamou por ajuda. E você mentiu. Irmã, eu não tenho nada para falar com a irmã. Não tem nada. Mas pastor, o que eu... Você quer que eu faça uma oração para você voltar para sua casa em segurança? Eu faço. Nada mais eu tenho para falar para a irmã. Nada mais. Pastor, o senhor não podia fazer isso? Como não? Eu não destratei, pelo contrário, eu disse que eu oraria por ela para ela chegar em segurança na sua casa. Eu não tenho mais nada para falar. E a pessoa não mentir, como? Aconteceu isso, isso e isso. E você veio dizer na minha casa que era isso, isso e isso. Mas, por favor, irmão, da nossa parte a gente não tem conselho nenhum mais para a irmã. Não era assim os profetas? O rei, o profeta aconselhava, o rei não queria ouvir. O profeta voltava para falar de novo? Não. Então, queridos, a nossa vida precisa ser mais firme. Para os ímpios, para os pagãos, Jesus é o rei que vai reger com vara de ferro. Amém. Ele já está regendo com vara de ferro. Amém, queridos? Amém. Só que essa vara de ferro não é para mim e para você. É para quem é mau. Então, se você não é mau, então não é para você. Amém, queridos? Agora, se você é mau, então a gente só tem uma coisa: pedir para que o Senhor nos mude. Quando a gente continua o texto, olha só. A mulher, porém, fugiu para o deserto, verso 8, aonde Deus havia preparado um lugar para que nele se assentasse durante 1260 dias. E aí o verso 7, né? Eu falei verso 8, não, o verso 6. O verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceu, nem mais se achou no lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra, com ele e seus anjos. Queridos, normalmente a gente aplica esse texto àquela guerra lá no céu, antes de Adão e Eva. Só que, quando você lê esse texto no original, não está apontando para aquela época. Aconteceu uma guerra no céu. Satanás foi expulso do céu. Mas aqui está falando de algo para agora. Não vou dizer que agora. Se lembra que quando eu disse que Apocalipse 12 começa naquele período próximo do nascimento de Jesus? Então, se você ler Jesus, olha só. Jesus nasceu e morreu e foi arrebatado para Deus. O Senhor preparou um caminho para a mulher durante 1260 dias. Não foi isso que a gente acabou de ler? Ou seja, esses 1260 anos não aconteceram na época de Daniel. Aconteceram por agora, de 500 e pouco até 1798. São os 1260 anos. 538 até 1798. Então, entre o momento em que Jesus morreu e foi para o céu, até o período dessa perseguição da mulher, houve um embate no céu.
Eu poderia dizer que foi no momento em que Jesus foi entronizado no céu, ou no momento da crucificação de Cristo. Mas isso é mais interpretativo. Houve uma guerra no céu? Houve. Satanás foi expulso no céu? Foi. Jesus não diz isso em Lucas 10? Eu vi Satanás como um raio caindo. Jesus não fala isso para os discípulos? Os discípulos estavam felizes. Senhor, nós fizemos uma campanha evangelística, os demônios se submetem, a gente manda e eles obedecem. Aí Jesus diz assim: não vos preocupeis porque Satanás se submete a vocês. Eu vi Satanás caindo como um raio. Fiquem felizes porque os vossos nomes estão escritos no livro dos... Então a nossa alegria não é derrubar Satanás. A nossa alegria é que os nossos nomes têm que estar no livro dos céus. Hoje você liga a televisão, você vê muito pastor lá, derruba e tal, e qual é o seu nome, e isso e aquilo. Jesus está dizendo, não é isso a sua alegria, não seja essa a sua alegria. A sua alegria precisa ser que o seu nome esteja escrito no livro dos céus. E eu te pergunto, para o seu nome estar escrito no livro dos céus, eu tenho que ficar traindo a minha esposa? Eu tenho que ficar violentando o meu filho? Desculpe eu falar assim, queridos. Porque eu não vou esperar um padre vir falar isso com vocês. Sou eu mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não vou esperar um padre vir aqui falar com vocês. É eu que tenho que falar. Então imagina, se eu faço isso, eu não faço. Mas imagine se eu faço isso, e aqui eu tenho autoridade, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu sou o pastor, eu isso e aquilo. Meu nome está no livro dos céus? Não está não. Vai se abrir os livros. Por isso que lá no milênio, lá depois do milênio, todos os livros vai se abrir, até o livro da vida vai abrir. Só vai estar salvo quem estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. E essa guerra, queridos, olha só, Satanás foi expulso do céu, mas ele tinha uma influência. Lembra do livro de Jó? Livro de Jó, capítulo 1, fala o quê? Que os filhos de Deus, Satanás não é filho de Deus, os filhos de Deus foram a uma reunião com o Senhor. E a Bíblia diz que naquela hora apareceu quem? Satanás. Satanás apareceu junto com os filhos de Deus, ou seja, o bicho é intrometido. Ele vai aonde não foi chamado. Ele vai aonde não foi convidado. Por isso o Senhor pergunta, de onde você vem? De passear e de rodear pela terra. Essa expressão de passear e rodear pela terra, sabe o que ele quer dizer para Deus, diante de todos os outros? A terra é minha. Eu estou passeando na minha casa. Imagina, eu vou visitar o irmão. E aí, irmão? O que você está fazendo hoje? Não, pastor, eu comprei um terreno aqui, eu estou olhando meu terreno, estou vendo o que eu vou plantar, se eu vou fazer criação de gado. Ou seja, ele tem um domínio. Era isso que o diabo estava falando com o Senhor. Eu vim de passear e rodear por ela, pela terra toda. Aí foi quando o Senhor, então você viu o meu servo Jó. A terra é sua? Você viu o meu servo Jó? Ele não é seu. Queridos, sabe por que Satanás tinha a mesma raiva que Satanás tinha de Jó, ele tem de nós, se formos fiéis a Deus como Jó era. É por isso que Satanás quer nos deixar na mornidão. É por isso que Satanás nos tenta com vídeos, nos tenta com mensagenzinhas, com foto disso e foto daquilo. Hoje o que mais você vê é crente postando foto do rosto, do corpo. Você não vê crente postando passagem bíblica. E quando posta nossa, texto difícil, duro. Por que duro, meu irmão? O reger com vara de ferro não é para a minha vida e para a sua. É para os ímpios. Os ímpios reclamam de Deus e eles vão ser destruídos. Mas antes deles serem destruídos, o Senhor dá uma oportunidade. O Senhor chama os seus filhos para clamarem a eles. Hoje é a oportunidade que nós temos de nós falarmos aos filhos do mundo, para sai dela, povo meu.
Mas para o povo de lá sair dela, nós precisamos ter saído o quê? Há muito tempo. Eu te pergunto uma coisa. As pessoas, vocês vivem numa comunidade. A gente vive, né? A gente vive numa igreja. Igreja é uma comunidade. Com raras exceções, a gente sabe da vida dos outros. Concordam comigo, queridos? Concordam comigo? Sim. Não diga para mim que não sabe da vida dos outros. Eu vou te dizer que você é um mentiroso. Todo mundo aqui sabe da vida de um do outro. Uns sabem mais, outros sabem menos. A gente vive numa comunidade. Então, o que eu faço só serve a mim. Não tem nada a ver com a vida dos outros. Então, você tem que viver numa ilha sozinha, no meio dos peixes. Que aí os peixes não vão saber o que você faz. Se você vive na terra, tudo o que você faz, os outros vão olhar. Por que eu estou falando isso? Porque não é isso que nos tem que tirar o foco. Mesmo você sendo fiel, não houve perseguição? Porque foi, olha só, porque você é fiel, está tendo perseguição, então agora você vai debandar, vai virar apostatado? Aí você vai, além de continuar tendo perseguição, você vai queimar no lago de fogo e enxofre. Então, é preferível padecer fazendo bem e depois ter a recompensa eterna, do que padecer fazendo o mal e depois ir para onde? Para o fogo. Porque não tem meio termo, não tem um estágio intermediário. Então Satanás quer que eu e você sejamos mornos. Assim, o que é morno? É você saber bem das coisas de Deus, mas você não pratica o que você sabe. Você já viu aquela pessoa que sabe que fumar faz mal à saúde, mas continua fumando? Aí diz assim, mas é tão difícil. Joga fora. Uma vez eu fiz o curso como deixar de fumar, eu falei, irmão, me dá o cigarro. Não, pastor, que isso, pastor? Não posso te dar. O senhor pode ser tentado. Irmão, me dá. Mas o que o senhor vai fazer com o cigarro? Eu vou destruir cigarro. Eu não vou destruir na sua frente porque é seu dinheiro, mas eu vou tacar fogo, vou destruir. Na hora que eu falei isso, a pessoa ficou assim, tremeu. Não, pastor, que isso? Aí eu falei, nossa, o pecado não é aquilo ali, o pecado está lá dentro, enraizado, tira. Quando eu era bem jovem, um rapaz, um menino, estava me assaltando. Aí ele tinha uma pulseira, que a pulseira era o pacto dele com o demônio. Eu falei, me dá essa pulseira. Não, o senhor não pode tocar, porque o diabo vai vir sobre a sua vida. Que vai vir nada, me dá isso aí. Não, o senhor não pode tocar nisso aqui, porque o senhor vai morrer. Que eu vou me dar isso aqui. E o assaltante que estava me assaltando, deixou de me assaltar e pediu para eu orar por ele. E foi embora. Por quê? Porque ele me perguntou se eu tinha uma arma. Eu disse, tenho. Hoje, as pessoas dizem assim, pastor, o senhor podia ter morrido ali. Eu tinha uma Bíblia. O senhor está armado? Estou. E a minha arma é forte. Quando eu falei isso, o ladrão que estava armado, ele, eu vou pegar aqui para te mostrar. Não pega não. E pum, peguei. Pastor, o senhor podia ter morrido. Na época eu não era pastor. Mas, quando eu peguei, ele viu uma Bíblia. Isso não é arma, isso aqui derruba reinos, irmão. Aí ele parou, você é de que igreja? Falei, Adventista do sétimo dia. Ele parou. Sabe por quê? Ele tinha sido desbravador. Ele parou e começou a chorar. Ele disse que ele tinha entrado no mundo das drogas, abandonou tudo, e agora estava vivendo de assalto. Ele tinha feito um pacto com o diabo. Eu falei, me dá o que? Cadê o símbolo desse pacto? Aí ele falou que era a pulseira. Me dá a pulseira. Não, o senhor não pode tocar não, porque senão vai acontecer com o senhor. Que vai acontecer o quê? Queridos, não estou dizendo que é para a gente enfrentar, pegar um prato de macumba e dar um bico nela. Porque tem gente, você vê isso na televisão, zombaria. Não é isso, queridos. Seja fiel a Deus. Eu preciso terminar, irmãos. Infelizmente a gente fala demais. Vocês vão me conhecer cada vez mais.
Mas eu digo para vocês o seguinte: houve uma guerra no céu. Essa expressão, foi expulso o grande acusador, essa expressão acusador no original, ou mesmo que acusa de dia e de noite, sabe o que essa expressão acusa? Acusador é aquele que acusa diante do juiz. Que juiz é esse? Deus. E ainda diz assim, que usa um ataque verbal, uma acusação pública. Satanás te induz a pecar. E depois que ele te induz a pecar, ele mesmo vai caguetar. Deixa eu repetir para você. Faz isso que o pastor não vai ver. O ancião da igreja não está nem vendo. Sua mãe não está vendo. Faz. Você fez. Você está na mão dele. Porque depois ele começa a falar para os outros. O pastor fez. Aí o irmãozinho que descobre, em vez de conversar com o pastor e exortar o pastor, então o pastor caiu, tenho ele aonde? Está todo mundo indo para o lago de fogo e enxofre. Mas é assim que muitos são na igreja. Tem muita gente que vem me contar problema de igreja, não é com o intuito de ajudar, é com o intuito de derrubar. Tem vezes, irmãos, a Bíblia não diz que tem disciplina, não tem censura, está lá na Bíblia. Diz-o. Se não se arrepender, chama outros dois. Se não se arrepender, diz a igreja. Não arrependeu? O que é arriscado na terra, é arriscado aonde? Meu querido, se eu fizer coisa de errado, no meu velório, não me bota dentro da igreja. Porque às vezes a gente tem uma concepção de que se o corpo está dentro da igreja, está salvo. Na hora do velório, fiz tudo de errado, mas no fim da vida, o Senhor sabe todas as coisas, eu e você a gente não sabe. Hoje há uma grande vontade dos irmãos colocarem o corpo dentro da igreja. Antigamente, era na capela fúnebre mesmo. Não estou questionando isso, queridos. Eu estou dizendo que muitas vezes a pessoa não vive uma vida com Deus. Não vive. E depois de morto, entrega flores, diz que foi bom. O pastor pode colocar lá dentro. Jesus, ele venceu, queridos. Expulsou Satanás. Satanás tinha acesso ao céu. Ele foi expulso, mas ele tinha acesso ao céu como representante da terra. Eu passei e rodei por ela. Mas na cruz do Calvário, Cristo tirou esse domínio de Satanás. Satanás sabe que ele não tem mais tempo. Essa expressão, pouco tempo lhe resta. Essa expressão, no original, é um tempo ínfimo. E quando eu falei com a minha esposa, nossa, eu achava que esse pouco tempo era 6.000 anos de pecado. Não, é menos de 2.000 anos que ele tem. Porque foi da época de Jesus. Quando Jesus, ele disse, vai vir o Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Em João capítulo 14, verso 30, 31, e João capítulo 12, verso também 30, 31, Jesus diz assim, agora é o julgamento deste mundo. E o príncipe deste mundo será expulso. Aquele domínio que Satanás tinha de rodear e passear pela terra, e por aquele domínio salafrário que ele conseguiu. Você sabe o que é essa expressão salafrário? Não é nome vulgar, não. É alguém que não tem moral. É alguém desonesta. E com essa usurpação, ele chegava ao céu para dizer que representava a terra. Agora Cristo, na cruz do Calvário, diz, eu represento a terra. Eu te pergunto, queridos, essa mensagem a gente precisa falar para os outros ou não?
Precisa ou não precisa? A gente fica só focada porque aqui está a perseverança dos santos, que guardam o mandamento de Deus. A gente nem guarda os mandamentos de Deus e nem persevera também, e nem sabe a história que passou. Como povo, a gente precisa permanecer fiel à palavra de Deus. Cristo venceu, Cristo expulsou o acusador. E agora Satanás não vai mais no céu me acusar, ele acusa aqui de baixo. Ele não pode mais ir para lá. Ele não pode mais rodear a terra. Ele não pode mais tentar Deus como fez com Jó. Ele não pode mais. Essa expressão que houve guerra no céu e foi expulso, é porque agora é Jesus que está lá. É isso que quando João chorou, quando viu o trono e um livro fechado, por dentro e por fora, selado. E alguém disse para João: João, não chores, porque alguém venceu o leão da tribo de Judá. Jesus venceu e tirou e destronou Satanás. Se você ler Colossenses 2, verso 15, ali diz que ele destronou potestades pelo seu sangue. Satanás não tem mais domínio sobre nós, amém, queridos? Aí vem a parte final. Satanás tentou atacar o filho, não conseguiu. Satanás aí tentou atacar a igreja, eu não li, mas é os 1260 anos, é a parte do verso 13, quando o dragão se viu, olha só, verso 12, capítulo 12, verso 13. Quando o dragão se viu atirado na terra, ou seja, ele perdeu o domínio na terra, ele perseguiu a mulher. Essa expressão perseguir é correr atrás dela. Aí o Senhor deu asas para que ela voasse. E voar é mais rápido do que correr. Amém, queridos? Amém. Por mais que houvesse perseguição, por mais que os filhos de Deus fossem mortos, porque o dragão matou muitos, o Senhor cuidou para que a igreja não fosse destruída. Então Satanás não venceu o filho, não venceu a mulher. Agora tem um remanescente, que é a gente. E ele está tentando fazer o quê? Vencer a gente. Eu termino, nós vamos ouvir uma música. Nós vamos ouvir uma música. E essa música, eu quero que você faça um acordo com Deus. Que você faça uma reflexão da sua vida, de quem você é hoje. Eu tenho falado nas minhas igrejas e eu vou falar aqui. Depois da pandemia, a minha vida espiritual se tornou melhor a cada dia. Sabe por quê? Antes, eu pregava domingo, sábados e quartas. Então, eu tinha minha vida devocional, estudava a Bíblia todos os dias, mas eu estudava para pregar para esses 3 dias, quando tem uma semana de oração, Mas depois da pandemia, em que eu tinha que estudar todo dia, porque todo dia eu coloco lá um vídeo no meu canal, eu comecei a crescer mais do que eu sabia. E tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho falado para as minhas igrejas e agora eu tenho falado para vocês. Depois da pandemia, a sua vida espiritual tem crescido. No último local onde a gente foi, antes de voltar para Colatina, terminando as férias, a gente estava numa ótica, num shopping, comprando óculos, fazendo lá a lente para a gente ir embora. E lá naquele local, lá no Rio, eu tinha que comprar óculos aqui, mas já que tem que usar óculos, vamos procurar por aqui mesmo. E sabe onde eu entrei? Eu entrei num shopping grandão, e na loja desse shopping, a gerente era ex-adventista, com a mãe que frequenta a igreja e que deve orar pela filha todos os dias. E o vendedor era um adventista, um ex-adventista da promessa. Ele disse assim: o senhor é adventista? Eu falei: eu sou pastor. O senhor é pastor da adventista? Eu sou adventista da promessa. Eu fui adventista da promessa. Aí eu falei: eu sei, vocês acreditam nos dons espirituais um pouco diferente do que a gente acredita. Aí ele falou: mas os meus pais se tornaram adventistas do 7º dia. Mas eu e a gerente, nós estamos fora de qualquer coisa de igreja. Eu pergunto para vocês, será que a gente entrou ali por acaso?
Ou será que Deus dirigiu para que a gente fosse comprar o óculos ali, para a gente encontrar essas duas pessoas? E nós oramos no final. Pedi, eu posso fazer uma oração? E nessa hora que eu fiz a oração, quando eu terminei a oração, a gerente com os dois vendedores, a vendedora, a moça lá, não a gerente, mas a outra, que não tinha religião nenhuma, estava chorando porque a gente fez uma oração. As pessoas aí fora estão precisando de Jesus. Ouça a música, e eu quero que você faça um apelo com Deus. Senhor, salva a minha casa, salva a mim. Eu preciso mudar alguma coisa? Se eu preciso, mude a minha vida no nome do Senhor. Você decidiu seguir o teu caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar, contigo está sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar, e Cristo vai te amar. Quando você voltar, então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você, erga tua voz em oração, só basta lhe pedir. Chegam os momentos mais difíceis, estava sem destino a pagar, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar, contigo estará sempre a trilhar. Quem Cristo disse vai contigo, mas a minha promessa aqui está. Os meus problemas sim eu resolvi, não mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, o sangue te resgatou. Hoje houve festa no céu, o teu filho se entregou, o céu inteiro se entregou. Quando meu filho então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você, ergue a tua voz em oração, só basta lhe pedir. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque
O Senhor expulsou Satanás do céu. E quando o Senhor veio aqui na terra, como um ser humano, não como um Deus Todo-Poderoso, mas como um ser humano, o Senhor venceu e o destronou na cruz do Calvário. E aí ele sabe agora que tem pouco tempo, porque de fato, quem manda no universo é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai reger com vara de ferro, não com os teus filhos que confiam em ti, mas é uma expressão para aqueles que não querem a tua soberania. Nos ajude como teus filhos, Senhor, a pregar e viver uma vida de agradar das coisas dos céus. Nos dê coragem, Senhor, para sermos homens e mulheres, jovens, crianças do Senhor, falando aos outros que vale a pena ser fiel a Ti. E se alguém aqui está passando por muitas lutas, muitas dificuldades, se alguém aqui que se sentiu ofendido, ultrajado, humilhado, que jamais venha se voltar contra Ti, mas que permaneça fiel, e que o Senhor, no momento certo, concederá a vitória e a restauração da sua vida. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor, porque agora só resta o remanescente. E Ele tem tentado fazer com que o remanescente, que somos nós, a ficarmos mornos, para assim vencer. Nos ajude a sermos firmes, firmes, firmes no Senhor. Porque há uma festa no céu. Esta festa já está pronta. Então, nos ajude a irmos para lá, com a firmeza do Senhor. Abençoe aos irmãos. Também agora abençoe também a Escola Sabatina. Em nome de Jesus. Amém.